A paz do Senhor. Aqui é o professor Marco Faleiro da Logos, Ensino Superior de Teologia. Você está no curso de bacharel em Teologia e esta é a disciplina Hermenêutica Básica. Você já observou que sempre nós colocamos o lema da Logos, né, em nossas avas. Você já deve até já ter de cor ele, né? Logos é Deus Pai se revelando ao homem, Logos é Jesus Cristo salvando o perdido, Logos é o Espírito Santo nos ungindo para ir e testemunhar. É sempre bom lembrar. Mas este é o quinto AVA da aula dupla 6, que é a aula 11 e 12, e a segunda parte da aula 12. Estamos na hermenêutica, tendo como livro o texto do professor Esdra Bento. Já tratamos destes capítulos que são do livro e estamos agora no capítulo 7, que é o hebraísmo. Já falamos especificamente da hermenêutica bíblica, material e contextual, e agora estamos dentro do capítulo 7, que é o hebraísmo, da página 209 a 259. Temos falado das características, as principais, de pensamentos de linguagem dos agiógrafos, que são os escritores bíblicos, né? Então está bem fixado na sua mente esse termo. Eu vou ver até se eu paro de falar isso, porque eu creio que você já sabe, né, quando nós falamos agiógrafos. Mas essas principais características estão aí, são 6, né? Nós já falamos do hebraísmo, nós já falamos de símbolos e tipos, apesar de que símbolos e tipos também são hebraístas, né? E também não só como expressão idiomática, mas como todo o significado do que é símbolos e tipos, né? Agora nós vamos falar especificamente sobre antropomorfismo, antropopatismo e nomes. Depois, na próxima ava, nós vamos falar e vamos deixar uma ava exclusivamente para números, até porque entra dentro daquela proposta discutível, né, que é o código da Bíblia, né? É claro que o código da Bíblia não é só números, mas é sem dúvida o que é mais utilizado, né? Junto com letras. Mas vamos lá. Vamos começar com o antropomorfismo. O que é o antropomorfismo? Você sabe? Se não sabe, vai saber agora, né? Então veja. A palavra antropomorfismo é derivada de dois vocábulos gregos, que é anthropos, que significa homem, você já deve saber isso, e morfê, que significa forma. Literalmente é a forma de homem ou forma humana. Então, antropomorfismo, Deus ou o mundo espiritual assume uma forma humana na Bíblia. Veja, Deus tem mão, tem ouvido, tem olho. Alguém pode dizer, tem. Você pode até achar isso, mas no geral, a maioria dos teólogos consideram que isto é apenas um antropomorfismo na Bíblia, né? Então, a mão de Deus, não é que Deus tenha mão, porque Deus é espírito, ele não é limitado a um corpo. É verdade que Jesus teve, porque ele assumiu a forma humana, é diferente. E ele pode ter agora essa forma no céu, por escolha dele, mas isso não impede de que ele seja muito mais amplo do que a forma humana. Isso é claro, porque ele é Deus. Mas quando se fala de Deus, nós, para compreendê-lo, nós, os autores, né, eles colocaram a ideia antropomórfica, né, que é nós tentarmos entender o mundo espiritual de uma forma que é humana, o compreensível ao homem, né? Que é o que nós falamos, antrópica, né? Então, essa questão de Deus ter mão, ouvido, olho, etc., pode ou não pode. Agora, e o antropopatismo, né? O antropopatismo, na mentalidade primitiva dos agiógrafos, e quando eu digo mentalidade primitiva, não é que é uma coisa inferior, é do tempo deles, ok? Do tempo deles, né? Então, como eles pensavam naquela época deles, né? Os antropopatismos registravam os afetos humanos que marcavam a figura do Senhor. E é claro que Deus não é limitado aos nossos sentimentos, né?
mas nós somos a imagem de Deus, né? Então, alguma coisa em Deus, de Deus, está em nós. É lógico que os nossos sentimentos são limitados em comparação com os de Deus. E Deus não sente exatamente como sentimos, porque nós já temos a influência do pecado. Nós já fomos deformados. Lutero chega ao ponto de dizer mesmo que a nossa deformação é tal que a natureza humana ela é algo destrutivo. Aí a gente entra dentro do ambiente doutrinário também da natureza humana. Mas o fato é que o antropopatismo na Bíblia é a busca de compreender Deus e mesmo o mundo espiritual, no caso, por exemplo, os anjos, ou mesmo até os demônios, né? Utilizando afetos humanos. Mas não seriam iguais o antropomorfismo e o antropopatismo? Não. Por que não? Porque não é essa a proposta hermenêutica. Ok? Então já foi feito uma metodologia. Então, por isso, antropomorfismo e antropopatismo é diferente na hermenêutica. Ok? É para poder destacar a realidade que é a proposta de conceitual hermenêutica acerca de cada um desses termos. Então aqui não cabe uma discussão, porque não é um ambiente de discussão doutrinária, né? É apenas algo que nós criamos, igreja, quando nós criamos os conceitos hermenêuticos. Agora, o antropopatismo, os agiógrafos dão a Deus sentimentos e reações humanas, pois somente assim podem compreender as reações de Deus. É lógico que elas são muito superiores à nossa compreensão. É a compreensão antrópica do homem. Veja, o caso do arrependimento de Deus ou a vingança de Deus são casos que é clássico. Né? Deus se arrepende? Não. Mas a Bíblia fala que arrepende. E aí? Então, como que funciona a compreensão disso? É humana. Isso é um antropopatismo. Né? Agora, nós temos além dessa realidade de forma, que é forma mesmo, de corpo humano, né? Mão, olho, ouvido, né? Pés, né? São forma. Né? Nós temos também do sentimento, que é o antropopatismo. Mas também nós temos a outra realidade, que são os nomes, né? Que é mais um aspecto das características dos agiógrafos na construção simbológica da Bíblia. Os nomes, na concepção dos semitas, lembre que semita vem de Sem, né? Sem, Cam, Jafé, filhos de Noé. Então, os descendentes de Sem, entre os descendentes tem Eber, que daí veio os hebreus. E depois de Eber tem Abraão, Isaac e Jacó, Jacó que foi Israel, mudado o nome, e aí veio os israelitas. Então, os israelitas são hebreus e são semitas, assim como os filhos de Esaú, né, e de Ismael, que são aqueles que formaram os árabes, também são semitas. Então hoje os judeus são semitas, os árabes são semitas, né? Outros são descendentes de Cã, são cananitas, né? Que é o caso, por exemplo, dos povos que originaram a África. E os Jafé são aqueles que originaram os povos da Europa. Pelo menos isso dentro de uma concepção genealógica da Bíblia, ok? Não vamos entrar nessa discussão, isso é um assunto mais para você ver dentro do panorama da Bíblia e outras disciplinas aqui da Logos. Mas na concepção dos semitas, o nome é nitidamente a essência e o destino do portador. Não se tratava apenas de algo que distinguia uma coisa ou pessoa da outra, não era um nome só para distinguir os dois. Né? Então esse é o Marco e aquele é o Antônio. Não é isso. Não é só isso, né? Como é muito comum para nós hoje aqui em África e para a cultura em geral no mundo. Mas para os semitas, dentro da proposta hebraísta da Bíblia, né, o nome era uma parte essencial da natureza e personalidade da pessoa. Então o nome era para identificar não só quem é esse e aquele, mas quem esse é. Ok? Então, ele é o quê? Ele é uma pessoa boa ou é uma pessoa má? Ele é um preguiçoso ou ele é um trabalhador? Né? Quando Jacó nasceu,
ele deram o nome de usurpador, porque ele segurava o calcanhar do irmão. Né? Então, esse é um usurpador. Quer dizer, já deu um significado para ele, que podia até ser uma bênção e uma maldição para aquela pessoa. Inclusive, aí entra dentro do aspecto de bênção e maldição, que é uma discussão doutrinária, né, que nós temos, principalmente nós pentecostais. Né? Mas, continuando dentro do aspecto do nome, a leitura em profundidade pressupõe que o nome corresponde, ou pelo menos deveria corresponder, a uma qualidade de uma pessoa. O nome, então, pode ser um símbolo ou até parte de um tipo. Desprezar ou desconsiderar que os autores bíblicos, ou mesmo Deus como autor da Bíblia, está usando o nome sem significado nenhum, é, no mínimo, sair do ambiente hebraísta da Bíblia. Veja, aqui podemos ter uma grande discordância dos ortodoxos ou conservadores, porque às vezes eles discordam da proposta de fazer uma interpretação verificando o significado etimológico do nome, mas eles podem nos acusar de ser uma linha mística e fantasiosa, quando somos, no mínimo, alegóricos com os nomes. Mas veja, vamos entrar num ambiente mais lógico, ok? Que não é, então, entrar dentro dessa linha da proposta literal e alegórica, não. Veja, você, como hermeneuta pentecostal, pode, além de considerar o aspecto alegórico, que é a nossa linha hermenêutica, né? Também, que nós não, também desconsideramos o literal, não. Nunca desconsideramos o literal. Para nós, ele é a base da construção de uma alegoria, porque não pode sair do contexto. É aquela história, todo texto fora do contexto vira um pretexto. Então, tem que considerar o contexto dentro de todos aqueles aspectos que nós já estudamos, que são os tipos de contexto. Nós não vamos rever aqui. Mas, além de considerar o aspecto alegórico, nós temos que considerar a realidade do hebraísmo bíblico. Ou seja, é extremamente lógico que o nome tenha sido usado com um significado do próprio nome em si. Então, o autor que escreveu pensou nisso, ou, no mínimo, Deus pensou nisso. Porque senão ele não, até mesmo ele mudou o nome de Abraão, mudou o nome de Israel. Né? Isso é uma realidade. Paulo mudou de nome. Por quê? O próprio nome de Jesus que foi dado tem um significado. Yehoshua, né, ou Yeshua no tempo de Jesus, porque antigamente era Yehoshua, né, que é eu sou o Salvador, né, e virou Yeshua, que foi uma contração, né, também é eu Salvador, né, ou eu o Salvador, né. Então, tem um significado, sim, o nome de Jesus, é claro que tem. Poderíamos aqui também entrar a considerar os números, mas nós não vamos entrar porque na próxima ava nós vamos falar só sobre números. Então tá aí, né, principais características dos pensamentos e linguagem dos agiógrafos. Nós já falamos de hebraísmo, símbolos e tipos, antropomorfismo, antropopatismo, nomes. E agora na próxima ava nós vamos terminar essa aula dupla de hebraísmo com números. Sempre lembrando as 6 regras básicas da hermenêutica, que você agora já com certeza sabe de cor, né? Se não sabe já deveria, e também deve estar a ler o fascículo, né, de regras que é do Dr. Lund, junto com esse livro-texto que nós estamos utilizando, e se possível até também, se você tiver à disposição, o fascículo de apresentação, né? Mas tudo isso eu creio que você já está a seguir. Aqui é o professor Marco Faleiro, da Logos Ensino Superior de Teologia, no curso de Bacharel em Teologia, na disciplina Hermenêutica Básica. Deus abençoe você e que você, aluno da Logos, seja do modular, do intensivo ou qualquer outro modelo que a Logos venha a ter, porque nós estamos agora no ano de 2020, quando eu fiz essa ava, né? Mas que você seja feliz, mas faça alguém feliz. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.